Então, meus amados, o tema que nós iremos abordar hoje é um tema bem sensível e é o tema principal não de agora, mas de muitos, já de muitas décadas, de séculos, e que no momento atual tem sido tanto por religiosos, por não religiosos, por todas as classes, tem sido abordado o fim dos tempos, e nós temos visto, tanto na geopolítica, nas religiões, ideologias, conhecimento, cultura, filosofia, ciência como um todo, todos abordando sempre os mesmos temas relacionados aos fins dos tempos. No entanto, meus amados, nós temos visto algo assim que tem ficado como muito comum, tem sido tratado como algo muito normal, falar sobre geopolítica, por exemplo, ou abordar assuntos de que lado determinadas pessoas estão, ou de que lado as pessoas elas estão, se é ao lado da direita, se é ao lado da esquerda, se é ao lado do centro. No entanto, meus amados, isso tem sido um engano que Satanás ele tem utilizado de uma forma astuta e tem conseguido com êxito. Tem enganado, inclusive, os escolhidos, como já foi colocado na sua santa palavra. E eu vejo pessoas enganadas nesse engodo do mundo atual, principalmente por tudo que tem acontecido, que vem acontecendo atualmente. Rumores de guerra, como a própria Bíblia ela relata, as próprias escrituras, elas deixam relatos do como que seriam os últimos dias, e, não obstante, a revelação que o evangelista João, ou o apóstolo João, ele teve direto do Pai, direto do Criador, direto de Deus, pelo seu Filho Jesus Cristo, Yeshua, e que repassou isso aos anjos que diretamente repassaram a João. Assim, eu coloquei essa hierarquia de como que essa mensagem chegou até o apóstolo. Então, meu irmão, eu fiz questão de colocar nessa imagem a imagem de Baphomet, que tem sido o deus adorado aí pela maçonaria, Aqui nada contra quem é maçom, mas a gente tem que falar a verdade, é o deus desse mundo, E o ocultismo, eles usam muito a questão do bem e do mal, o yin e yang. E quando você está defendendo um lado, outro lado, a direita, a esquerda, o centro, você está defendendo nada mais, nada menos de que Baphomet, você está defendendo o yin e yang, você está defendendo o ocultismo, você está defendendo algo assim que tal para você naquele momento ali não seja tão sério, não seja tão que possa colocar a tua salvação em risco, mas sim vai colocar em risco. Porque nós temos visto, principalmente o sistema religioso, muitas religiões abraçando essa ideia política, abraçando a geopolítica, não que nós não tenhamos o conhecimento ou saibamos o que esteja acontecendo, não. Mas o que nós não podemos ou temos que evitar de todas as formas, meus amados, é nos envolver a fundo nesse ocultismo, porque a gente sabe que não tem lado. Na verdade, o sistema, Satanás, ele criou, ele incentivou os seus servos ao longo de todas as histórias, de todos os séculos, enfim, desde quando nós nos entendemos como gente, a gente sempre escuta essa história. O sistema, a marca da besta, enfim, vários assuntos, mas que acaba resvalando nesse assunto direita e esquerda. E nós temos percebido, principalmente aqui no Brasil, um crescimento muito grande nos últimos anos, agora, desde 2016, 2014 para cá, as pessoas elas sendo incentivadas, principalmente indiretamente pela mídia e por alguns influenciadores, inclusive pastores, pessoas que são ligadas a religiões, tanto a religiões afro, como partidos, políticos, tá tudo num embaraço só, tudo incentivando as pessoas a que tenham uma mente
aberta para entender de política. Não que as pessoas elas não sejam alienadas, ou mesmo que as pessoas elas não busquem entender sobre questão política. Eu até corrijo aqui essa questão da palavra alienação, né? As pessoas, na verdade, elas têm que ser conscientes, na verdade. Mas, pelo menos na minha opinião, na minha humilde opinião, eu acredito assim, meus amados, que você envolvido com viés político, ter esse viés ideológico, filosófico, tratando politicamente um lado esquerdo, um lado direito, você não vai dar encanto nenhum, você não vai chegar a lugar nenhum. Na verdade, você vai ser uma massa de manobra usada não pelo sistema, mas diretamente por Satanás, para que no final você se decepcione. Porque o sistema ele cria essa situação para que você se confunda. Mas a esquerda ela destruiu, a esquerda ela fez tais coisas más. Mas a direita é boazinha, ela é capitalista, ela é liberal, ela faz tal coisa. A esquerda ela é comunista, é socialista, mas acaba no final, pessoal. Quero que vocês, meus amados, entendam que fazem tudo parte da mesma panela, da mesma maracutaia. É tudo fonte de Satanás. E eu ainda vou direto para você, né? Deixando claro de que tem políticos honestos? Sim, tem políticos honestos que estão querendo lutar contra o sistema. Tem pastores, pessoas religiosas que têm boa intenção e que estão indo na boa intenção para querer se envolver com a política. Sim, tem. Inclusive, por falta de conhecimento, por falta de entendimento, essas pessoas elas estão indo lá enganadas. E agora, assim, o maior risco é porque essas pessoas elas têm influência. São pessoas que falam para a massa, para muitas pessoas. Que, inclusive, que se elas falarem para essas pessoas, o que elas falarem, ou melhor dizendo, para essas pessoas, para esses irmãos, para essas pessoas aí, eles irão fazer. Então é um risco muito grande. Um risco muito grande. Nós temos visto aí a questão, né, escancarada, a questão da ideologia, que está tudo embaraçado num só vínculo. Direita, esquerda, centrão, geopolítica. Você abre a televisão falando sobre política, abre um vídeo aí no YouTube e fala sobre política, entra no Facebook sobre política, você abre as suas redes sociais sobre política, tu acha um papelzinho na rua sobre política, mas por que eles estão tão interessados que as pessoas elas tenham nesse momento de informação, onde a informação ela está sendo propagada, ou melhor, a desinformação? Por que eles têm esse interesse todo, que as pessoas agora, do nada, eles passem a ter interesse por política? Porque eles querem passar uma falsa sensação de libertação para essas pessoas. É tanto que eles vendem a narrativa, que as pessoas hoje estão se libertando, estão abrindo a mente para entender sobre política. Mas não é nada, pessoal. Essas pessoas elas estão simplesmente enganando mais uma vez a massa. Vocês têm que entender que direita e esquerda são dois lados de um mesmo corpo. São dois lados do diabo. Simplesmente isso, não adianta. O que simplesmente, se nós formos observar o que Satanás, o que o diabo ele quis oferecer para o Messias na tentação, naquele oferecimento que ele deu ao Messias, ele simplesmente ele quis oferecer um lado, ou não foi? Ele quis oferecer, vem para o meu lado, fica do meu lado aqui, me adora, que eu vou te dar todas essas vantagens. Já observou que possa ser que essa direita, essa esquerda ou centrão faça parte desse oferecimento que Satanás lá atrás ofereceu para o Messias? Será que não as coisas elas se equiparam? Na minha ótica, sim. Porque simplesmente ele rejeitou o sistema. Simplesmente ele rejeitou absolutamente tudo. Agora você me fala, como que eu me liberto do sistema? Infelizmente, meu amado, eu tenho, assim, é duro eu falar para você, mas nós já nascemos no sistema, nós agora da última geração. Nós já nascemos entrelaçados no sistema. E a única forma de você se libertar de vez do sistema é tendo essa consciência de que você nasceu no sistema, nasceu já dentro de um mundo de engano e você tem que buscar
junto ao Pai, essa sabedoria, para que cada vez mais você se liberte desse sistema, rejeite esse sistema, né? Futuramente, acredito que nas próximas semanas eu vou estar abordando principalmente sobre a questão da marca da besta. No canal tem alguns vídeos, eu postei 3 vídeos, né, sobre a questão da marca da besta, só que a questão da marca da besta ela vai além disso. Eu vou deletar esses 3 vídeos porque eu não gosto de passar coisas pela metade e eu vou estar abordando a fundo, no estudo, se assim de preferência em vários módulos, para que os meus amados compreendam definitivamente o que é a marca da besta, como evitar a marca da besta, como se livrar dessa marca da besta. Amém, meus irmãos? E assim, meu irmão, Satanás, ele sabe que o ser humano... Por que ele faz tudo isso, né? Porque ele sabe que o ser humano gosta de praticidade. O ser humano gosta de tudo fácil. Infelizmente, por mais que você seja humilde, por mais que você diga, não, mas as coisas para mim não veio fácil. Mas qual é o ser humano? Qual é o ser humano? 100% que não vai buscar algo prático e rápido de resposta. Algo que ele poderia fazer durante o dia todo, se ele fizer dentro de meia hora, é prático para ele. Ele vai querer fazer aquilo, ele não vai querer ficar perdendo tempo. Isso não é inteligente. E o diabo, ele sabe disso, né? O diabo, ele sabe que o ser humano gosta de praticidade, gosta de inflar o ego, né? E a maneira que ele induz o ser humano é além do comum. Ele faz assim, além do que o próprio ser humano possa imaginar, né? A astúcia do diabo, lembre-se, coloque isso na sua cabeça. O diabo, Satanás, ele só não tem poder, ele não tem mais poder. Ele perdeu toda a glória que o Pai entregou para ele. Ele perdeu, literalmente perdeu, inclusive a salvação. Não tem mais. Mas uma coisa que ele tem ainda, isso ninguém pode subestimá-lo. Ninguém, nem o Messias o subestimou. Nem o Messias, você pode observar que nem o Messias o subestimou, porque Satanás é altamente astuto e inteligente. Isso você tem que se ligar. Eu vejo muitos irmãos, inclusive, até falam, não, mas Satanás ele está repreendido, amarrado, Satanás já perdeu. Sim, ele já perdeu. Mas se tem uma capacidade que ele ainda tem e o Pai não tirou dele. E se você vier dizer para mim, dizer para qualquer pessoa, você vai ter que provar onde é que está na Escritura dizendo que Satanás perdeu toda a inteligência dele. Não tem, meu amado. Então assim, seja sábio nas tuas posições. Você tem que ficar ligado. O bicho é safado, é sem vergonha. Ele vai de todas as formas querer induzir e muitas das vezes o ser humano, o homem, vai achar que está fazendo, tomando a atitude correta e dentro da regra está tudo perfeito. Mas que aquilo ali foi um laço que o diabo ele criou, seja ela na informação, seja no teu dia a dia, seja no conhecimento, não importa. Tem que ficar atento. Por isso que uma mente guiada por Deus, guiada pelo Pai, é o que importa. Então cuide de deixar a tua mente ser guiada pelo Pai. Amém, pessoal? Então, meu irmão, o ser humano ele não observa como se deve observar o tempo passado. Você já parou para pensar, você já parou para refletir que a gente não considera muito a questão do passado, tipo, não importa o que foi que aconteceu lá no passado, o que foi que aconteceu na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, os livros, a história passada, porque já está tudo definido, os livros já diz, a história já diz, o que eles passam na sala de aula já é o importante, o que eu aprendo lá na escola bíblica dominical já é o importante, porque o pastor me passa já o script tudo direitinho, me mostra onde é que está e tudo. Mas, meu irmão, você já pensou, já percebeu que nós não, muitas das vezes nós aceitamos as coisas sem nos questionar? E hoje se impõe uma determinada informação usando exemplos comentados pela massa sobre o passado. É exatamente isso que ocorre, né? Simplesmente eles trazem uma informação, eles inserem essa informação e simplesmente as pessoas, ou nós, se a gente não perceber, se a gente não vigiar, a gente engole essa informação, né? Exemplo disso é quando um formado, ele repassa a informação que recebeu do seu professor da faculdade e o próprio professor está a repassar a informação que já vem de cadeia há longos anos.
Por exemplo, ele vai dizer, não, eu tenho 60 anos, eu sou seu professor, e eu aprendi com o meu professor da faculdade, que aprendeu com o professor dele, e essas pessoas, por autoridade, eu acredito e eu dou credibilidade ao que ele está falando. Só que esse é um risco, e tem sido uma malícia muito grande, que o sistema utilizado maquiavelicamente pelo diabo tem induzido a massa, tem induzido os salvos e os não salvos, tudo no pacote só, para a perdição, entendeu? Então assim, porque assim, meus irmãos, uma mentira, ela contada inúmeras vezes, infinitas vezes, ela pode se tornar aceita como verdade. Então, o diabo, ao longo dos anos, ele tem inserido, né? Inclusive tem muitos amados irmãos aí, que eles têm comentado, canais que têm trazido essa verdade aí, têm escancarado a verdade, trazendo historicamente coisas que hoje era tido como verdade, mas que ficou escancarada de que era uma mentira trazido de muitos anos. E o diabo ele trabalha dessa forma. Hoje ele quer montar a mentira de hoje já visando a próxima geração. Eles querem levar uma mentira da agora para aquelas crianças de 10, 11, 12 anos que estão em formação, abraçar essa ideia dentro da sala de aula ou dentro, inclusive, da igreja. Se o pastor ou o líder não prestar atenção, o líder religioso, ou seja lá quem for, não prestar atenção, ele vai repassar essa mentira maquiada como verdade e futuramente essa pessoa vai refletir, vai dizer que tem certeza porque aprendeu isso lá atrás. E é isso que o diabo ele tem feito ao longo dos tempos, né? E você percebeu? Eu mencionei logo no início, meus amados, sobre a questão da credibilidade e sobre a questão que eles começaram a trazer, determinados assuntos, né, nesses últimos dias. Primeiro, eles vieram trazendo o assunto da teoria da conspiração. Eu não sei se vocês perceberam que de 2008, 2007, 2008 até 2014 se falava muito sobre teoria da conspiração. Só o tema, teoria da conspiração, diversos jornais trouxeram matérias trazendo sobre esse assunto. E depois explodiu na internet sobre assunto mensagem subliminar. Então, tudo que você abria de vídeos... Tudo que você via de vídeos, comentários no YouTube, nas redes sociais, estava relacionado a mensagens subliminares. E de 2012, 2010, 2012, 2014, explodiu, né, a informação sobre a cosmologia bíblica, sobre a verdadeira cosmologia, né, da Terra, sobre a verdadeira história relacionada à cosmologia que os antigos hebreus, antigos escolhidos de Deus, o povo escolhido de Deus acreditava. E assim, também um assunto que bombou muito nos últimos anos, 2014, 15, 16 e até agora, tem bombado muito o assunto, como eu falei no início, da geopolítica. Aí eu pergunto para vocês, meus irmãos, será que esses assuntos, eles não foram mesmo verdadeiros, são assuntos verdadeiros, tá? Não estou dizendo que isso aqui são conspirações, não. Mas será que esses assuntos não foi de propósito que eles colocaram aí para que as pessoas elas se confundissem, sentido? Se é um assunto que eles estão permitindo você ter acesso, será que esses assuntos são verdadeiros? Então eles querem colocar isso na cabeça de muitos, para que muitos fiquem naquela dúvida. Não. Se é um assunto relacionado, né, à conspiração, mensagens subliminares, sobre cosmologia bíblica, geopolítica, talvez seja um assunto que não tenha credibilidade. É por isso que eles liberaram nas redes sociais, mas em compensação, eles têm censurado, eles têm tentado ridicularizar. Eu não sei se vocês perceberam. E é isso que eles têm feito, meus amados. Infelizmente, eles têm feito dessa forma, eles trazem determinados assuntos, eles permitem determinados assuntos, porque a gente sabe que é uma estratégia do inimigo, a gente sabe que é uma estratégia do diabo, né? E ele está manipulando certinho, né? Um exemplo, assim, uma observação, melhor dizendo, que eu tenho percebido nesses últimos dias, são canais e redes sociais abordando sobre vários temas relacionados à cosmologia bíblica, como eu citei, geopolítica, o fim dos tempos, né? E, assim, o opositor do Criador, o nosso opositor, Satanás,
ele percebendo o risco de toda a verdade ser escancarada, ele já cuidou de embaralhar tudo. Ele não é bobo, eu acabei de falar anteriormente. Ele não é bobo. E a forma mais comum que ele está trabalhando é em relação ao egoísmo dos que dispuseram a desmascarar as falcatruas do diabo e dos seus aliados. Muitos que têm canais, né, meus amados aí, meus amigos inclusive, que têm canais, muitos começaram naquela ideia, estava dentro de casa, de repente, certo dia, Deus falou no seu coração, ele sentiu uma vontade de abrir um canal, falar sobre determinado assunto. E começou a propagar o conteúdo lá de forma muito orgânica. De repente, quando o canal começou a crescer, vários outros canais começaram a crescer, começou uma disputa entre si. Eu sei que muitos meus amados vão estar vendo esse vídeo aqui e eu quero que você reflita, você pare e pense. Se não é dessa forma, reflita. Olha só, você teve uma boa intenção, mas você já parou para pensar que quando você começa a criticar o vídeo do outro lá e dizer, eu não concordo daquele assunto que aquele irmão está trazendo, você também está dando vazão a entrar no embaralho do inimigo, do diabo também? Você sabe por quê? Porque você não é o dono da verdade. Eu não sou o dono da verdade. O irmão lá não é o dono da verdade. Aquele lá ainda tem um detalhe. Tem muitos que estão trazendo esses assuntos aqui, assim, com maestria, que eu não vou citar nomes aqui, até para não apontar dedos, assim, dizer quem é, mas tem muita gente que você, assim, são pessoas que humildemente falam, eu preciso nascer de Deus, eu preciso ter um encontro com o Criador, eu preciso ter um encontro com o Eterno, eu preciso entregar minha vida ao Messias, ao Cristo, a Jesus, eu preciso ter um encontro. Mas você percebeu que humildemente essas pessoas, inclusive até nos canais, às vezes xinga palavrão, outras pessoas assim, falam de assuntos que não tem nada a ver, né? Mas aí muitos vão lá e criticam essas pessoas. Se alguém não fala, as pedras vão e falam, você tem que entender isso. Você tem que entender que quando o Criador ele busca instrumentos, pessoas para propagar essas mensagens, se não tiver, ele vai usar qualquer pessoa que tiver disponível. Inclusive nós temos visto aí, inclusive pessoas, né, que defendem ideologia de gênero, pessoas que estão aí, que estão propagando o evangelho. Aí e um detalhe, o diabo ele inclusive quer usar isso como artifício para descredibilizar a palavra, para descredibilizar as escrituras. Porque um ateu, por exemplo, vendo uma pessoa que defende ideologia propagando o evangelho, ele vai dizer o quê? Eu lá vou me misturar, querer acreditar numa palavra dessa que não tem credibilidade nenhuma e que defende inclusive a ideologia? Ou seja, uma palavra que combate a ideologia, por exemplo, que as Sagradas Escrituras ela só defende a ideologia de Gênesis, aí fica aquela questão, como que fica? Mas sabe por que isso está acontecendo? Simplesmente, meus amados, entendam, porque simplesmente essas pessoas não têm sido humildes, nós não temos sido humildes de dizer, não, vamos apoiar, chega no off, conversa com o irmão, não precisa tu exortar ele não, mas conversa com ele, busca entender a mensagem que ele quer passar. Às vezes a vontade de querer passar é maior do que a mensagem que ele está passando. E às vezes acaba falando errado. Que problema é que tem dela falar errada? Não pode, não tem problema nenhum. O importante é que a mensagem seja passada. É óbvio que quando você perceber que essa mensagem está equivocada, você vai corrigir. Como eu já vi vários irmãos indo lá e pedindo perdão. Irmão, eu falei determinada palavra, me perdoa, eu me equivoco. Olha, é muito bonito a pessoa ser humilde a esse ponto. Agora, o que é inadmissível é ficar essa crítica, ficar essa briga. Né? Eu estou aqui falando isso aqui, meus irmãos, eu estou com o maior cuidado aqui de não julgá-los. Porque eu estou falando isso, inclusive, para mim. Então, fica alerta, abre os teus olhos. Né? É tanto que lá em Marcos, capítulo 9, versículo 38, fala assim, João falou, né? Disse, mestre, vimos um homem expulsando demônios em teu nome, procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. E imediatamente o Messias, Yeshua, Jesus, falou, ninguém que faça um milagre em meu nome pode falar mal de mim,
logo em seguida. Pois quem não é contra nós está a nosso favor. Lembrando, meus irmãos, essa palavra ela é da NVI, na versão internacional, então ela vai estar um pouco diferente, talvez, da Bíblia que você tem aí, tá? E em seguida aqui, no 41 fala, eu lhes digo a verdade, quem lhes der um copo de água em meu nome, por vocês pertence a Cristo. De modo nenhum perderá sua recompensa. O que quer dizer? Qualquer voz que for propagada, que nessa propagação afirmar que o Messias, que Cristo, que Yeshua, que Jesus é o Filho de Deus, esse sim, essa boca, por mais que o corpo seja sujo, mas essa boca sim, ela está sendo usada pelo Criador, por Deus. Então, respeite. Tá bom, meus irmãos? Não quero que você fique chateado com o que eu estou falando, né? Você sabe muito bem que essa é a verdade que a palavra ela defende. Como eu mesmo editei aqui para ficar mais claro, para você acompanhar. Se essas pessoas elas estão defendendo o Criador, então por que estão se dividindo? É exatamente isso. Se as pessoas que criticam estão defendendo o Criador, não estão defendendo, então por que estão dividindo? Estão se dividindo. Se o próprio Criador, as próprias palavras do Mestre deixou claro de que uma casa subdividida não subsiste, não subsistirá em si. Então, assim, é como, olha aqui o que é que o Pai ele fala em Deuteronômio 32, versículo 4. Ele é a rocha, e as suas obras são perfeitas, e todos os seus caminhos são justos. Ele é Deus fiel, que não comete erros. Justo e reto é ele. Deuteronômio 32, 4. Nós somos os propagadores dessa verdade. Nós somos os que seremos usados para desmascarar o diabo nesses últimos dias. Por mais que você diga que não tem capacidade, por mais que você diga que não sabe falar direito, por mais que você diga que não consegue, por mais que você diga que não sabe como que o Pai te escolheu, mas se ele te escolheu é porque ele é que vai fazer a justiça. Você propaga essa verdade, você propaga o Evangelho, você propaga as Escrituras, você desmascara o diabo, você desmascara o sistema, e a justiça quem vai fazer é o Pai. Ele é que é o julgador, ele é que vai ser o fiel em cumprir a justiça. Ele só quer que você seja o instrumento. É isso que você tem que entender. Deus ele é sempre justo, ele nunca age de forma desonesta e retribui a cada um aquilo que merece. Deus é o juiz que não comete erros. Eu cometo erros, meu irmão. Você comete erros, meu irmão. Mas Deus espera que nós também pratiquemos a justiça. E quando nós, meu irmão, nós somos tolerantes, nós somos aqueles que estamos para propagar e para defender a verdade e defender o outro que também está se esforçando para propagar a verdade, eu estou praticando a justiça, eu estou sendo justo diante de Deus. E ele vai julgar. Você se lembra que o próprio Messias deixou claro que cada um recebe um talento? Uns recebem mais, outros menos. Um talvez receba um simples, mas todos recebem. Tem locutores, tem apresentadores, tem irmão nossos aí que é formado em jornalismo, tem irmão nossos aí que são advogados, são médicos, tem o professor Afonso, por exemplo, tem outros aí que são físicos. Nossa, domino, tem o professor Eduardo Ximenes, né? Grande professor, um abraço pro irmão, a paz do Senhor, a paz do nosso amado Criador, né? A ti, meu amado, eu gosto muito do teu canal. E assim, e muitos não têm esse conhecimento todo, só têm a vontade. Tem deles, meus amados, eu conheço irmãos aí que tem canal que nem lê direito, a pessoa sabe, mas a vontade de propagar a verdade é maior. Eu pergunto, será que o Pai não vai fazer justiça? Será que o Pai não vai usar a boca dessa pessoa como justiça? Então fica esse alerta, fica essa observação, meus amados. E mais uma vez eu peço que se você tiver gostado desse vídeo, deixa o teu comentário
aí, né, positivo ou negativo. Lembrando que o nosso canal aqui nós trabalhamos pela verdade, né, na verdade, e a gente respeita todo e qualquer comentário. No entanto, comentários ofensivos, abusivos, comentários sem nexo, que realmente têm o interesse de agredir, infelizmente a gente, até para preservar e respeitar os demais que estão lá comentando na paz, a gente ou vai bloquear temporariamente, ou vai banir, ou vai denunciar para a própria plataforma. Se nós, que somos os propagadores dos vídeos, e a gente segue as regras do YouTube, o porquê que uma pessoa vai comentar e a gente vai aceitar. Nós que somos os propagadores, nós não podemos falar tudo. Então quem vai estar comentando também não vai poder comentar coisas assim absurdas, como xingar, levar para o lado pessoal. Então já deixo bem claro aí, tá bom? E quantos, infelizmente, aí fizerem esse tipo de situação, a gente vai estar aí tratando de acordo com as regras da plataforma, tá bom? Então, que o Papai do Céu ele abençoe a todos. Muito obrigado. A paz do Senhor ela seja com todos vocês. Muito obrigado, meus irmãos. Amém.